A paz do Senhor. Hoje eu vim compartilhar mais uma vez uma mensagem que Deus me deu, mas dessa vez de forma diferente, né? Em forma de vídeo. Há uns dias atrás eu peguei uma mensagem minha que eu tinha escrito e resumi, fiz um resumo breve e mandei em forma de áudio para meus familiares, né? E aí eu recebi algumas mensagens agradecendo e falando que Deus tocou no coração. E também recebi mensagens de familiares falando: eu queria ter te assistido. Ao invés de áudio, você podia gravar um vídeo. E aí hoje à tarde eu estava aqui meditando e eu senti no coração de fazer esse vídeo para levar essa mensagem, uma nova mensagem. Eu tenho um caderninho aqui que sempre quando eu estou em meditação e Deus me dá uma palavra, eu anoto tudo. E aí eu escolhi uma mensagem que falou muito comigo. Deus me deu essa palavra num momento assim de intimidade tão grande que eu acho que vale a pena compartilhar. Eu acredito que Deus vai falar no coração de alguém assim como falou no meu. Essa mensagem me tocou muito e eu acredito que esse é o propósito da palavra. Um mensageiro tem que ser tocado primeiro pela palavra antes de falar para alguém. E essa mensagem foi diretamente para o meu coração, eu me emocionei muito. Deus falou muito forte comigo. E aí eu resolvi compartilhar ela com vocês. Essa mensagem Deus me revelou durante uma madrugada. Eu estava dormindo e aí eu acordei do nada na madrugada e simplesmente falei recomeçar em voz alta. E eu achei estranho. Do meu lado, do lado da minha cama, tem um bloquinho de anotação. E eu escrevi a palavra recomeçar e voltei a dormir, porque eu fiquei com medo de esquecer a palavra que eu tinha falado. E aí amanheceu o dia, eu olhei o bloquinho, vi a palavra recomeçar, e aí eu comecei a orar e falei: Senhor, o que significa isso? O que o Senhor quer falar comigo? A gente também tem que ter esse discernimento espiritual. Às vezes Deus quer falar com a gente através de algum sinal, alguma coisa, e se a gente não tiver esse discernimento, a gente perde a palavra que o Senhor quer nos dar. E graças a Deus, eu estou vivendo um momento de muita intimidade com Deus e eu tive esse discernimento. Eu falei, Deus quer falar comigo. Através disso, isso não foi em vão. E aí, eu comecei a fazer as coisas do dia a dia, né? Minhas tarefas do dia. E quando eu terminei, eu liguei, como de costume, o notebook e coloquei louvor para ouvir. E foi passando os louvores, até que chegou no louvor chamado João 20. E aí eu vi o nome do hino e falei, eu vou abrir a Bíblia nessa palavra. Eu tive essa curiosidade. E quando eu li João 20, a palavra tocou profundamente no meu coração. Para quem não sabe, João 20 fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E eu terminei a leitura e fiz uma oração e falei, Senhor, me dá clareza, me dá discernimento. Eu acabei de ler essa mensagem maravilhosa, mas falta ainda alguma coisa. Eu acho que tem mais aí. E aí eu comecei a pesquisar na internet sobre passagens bíblicas que falavam sobre recomeço. Até que eu cheguei em Isaías 43, que foi uma palavra que me tocou. E aí eu abri a Bíblia e li Isaías 43 todo. E aí Deus falou profundamente comigo. E através dessa experiência, Deus me revelou uma palavra. A palavra eu intitulei como Bálsamo e Sopro, o recomeço que nasce no secreto. Eu tenho meu caderninho aqui, que eu faço as anotações e eu vou usar ele como esboço para entregar essa palavra. Os textos base da palavra ficam em João 20 e Isaías 43. Como o vídeo vai ficar muito extenso, eu não vou fazer a leitura da palavra,
mas eu vou deixar para meditação de quem estiver ouvindo, e eu já digo de passagem, vale a pena ler, porque são passagens maravilhosas que Deus fala profundamente no nosso coração, e uma passagem complementa a outra. É como eu sempre falo, de alguma forma o Antigo Testamento ele se conecta com o Novo Testamento. Em algum momento, alguma mensagem se conecta, o Antigo e o Novo. Recomeçar, muitas vezes, não é um plano humano, mas um sopro divino. Às vezes, acordarmos com essa palavra é porque o céu decidiu que o ciclo anterior fechou. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava vivendo um momento de medo, um momento de dor. E quando eu acordei com essa palavra, é a mesma coisa que o céu tivesse falado: Nicole, acabou, esse ciclo fechou. Vamos recomeçar. E aí, a relação entre essas duas palavras de Isaías e João é que Jesus é a coisa nova que Isaías profetizou. E Isaías 43 fala sobre uma coisa nova. E essa coisa nova é Jesus, lá em João 20, quando ele morre por nós e ressuscita para dar uma nova vida para a gente. Em Isaías, Deus ele promete abrir o caminho no deserto para libertar o povo do exílio babilônico. E em João 20, Jesus abre o caminho através da sua morte para libertar a humanidade do exílio espiritual. É muito profundo isso. Em Isaías, Deus promete a libertação do exílio babilônico. Em João 20, Jesus vem para libertar a humanidade do exílio espiritual. Essa mensagem, ela nasceu no momento em que eu estava perdida, eu estava vivendo um deserto, e o deserto de Isaías, né? Que eu estava vivendo um deserto seco, desolado, e que parecia que não tinha saída. Era exatamente o que eu estava vivendo. E aí, em João 20, a gente vê que o túmulo é o deserto final. Todo o deserto acaba ali, porque Jesus ressuscitou. Quando os discípulos e as mulheres chegam ao sepulcro, eles esperam encontrar o fim. Mas quando eles chegam lá, eles se encontram com o início de tudo. Isaías 43, 25 diz, Deus diz, eu apago as tuas transgressões por amor de mim. Muitas vezes a gente não tem esse recomeço porque a gente fica preso a pensamentos passados. Mas o perdão de Deus, ele limpa os trilhos e remove os entulhos para a nova estrada ser construída. Às vezes a gente está vivendo um deserto, preso em algum passado nosso, algum momento que a gente passou, ou preso em algum pensamento que a gente está vivendo, igual eu estava vivendo um momento atual, presa naquele pensamento de medo, de dor, e a gente não consegue enxergar que Deus está dando perdão e limpando todo o entulho, toda a sujeira, todos os trilhos, porque Ele está mostrando um novo caminho, uma nova estrada está sendo construída. Deus, Ele nos perdoa não porque a gente merece, mas porque Ele é fiel à sua própria natureza. Quando Ele diz, eu apago as tuas transgressões por amor de mim, Ele nos perdoa exatamente por isso, porque Ele é fiel à sua palavra, à sua natureza. O convite de Isaías para esquecer o passado, ele é personificado na atitude de Jesus em João 20. Em Isaías 43, 18, 19, diz, não vos lembrei das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova. Na morte de Cristo, Pedro negou Jesus. Os outros discípulos, eles fugiram. E eles estavam presos ao remorso, ao medo. Eu imagino que no pensamento deles, eles falaram, poxa, eu vivi esse tempo todo ao lado de Jesus, sei e sabia quem realmente ele era,
E quando ele mais precisou, eu o neguei e eu fugi. E eles estavam presos nesse pensamento, nessa culpa. Mas Jesus aparece para eles. Depois que ele morre, Jesus ressuscita e aparece para esses discípulos. E a primeira coisa que Jesus fala é: a paz seja convosco. Jesus, ele deleta nesse momento todo o histórico de falha deles. Ele não entra e confronta: Pedro, por que você me negou? João, Tiago, Tomé, por que vocês fugiram? Ele simplesmente vai de encontro aos discípulos e entrega para ele uma nova realidade, que é a graça de Deus. Ele só fala: a paz seja convosco. As cobranças das pessoas, elas tentam nos manter focados no que deveríamos ser ou no que já fomos. Às vezes as pessoas nos cobram algo ou apontam as coisas: você devia ter isso, você devia ser assim, você devia parecer com fulano. Ou então alguém aponta o dedo mostrando que você foi lá atrás. E aí a gente fica preso nessas cobranças. Mas Deus diz: pare de olhar para trás. A gente não deve dar importância às palavras que vêm de fora ou aos pensamentos que a gente tem do que a gente foi no passado. Deus diz: pare de olhar para trás. A gente tem que viver o agora, o novo. O deserto não é o nosso destino final. Ele é apenas o lugar onde Deus abre o caminho. Às vezes a gente se encontra no deserto e não vê solução para nada, não sabe para onde ir, o que fazer, mas é ali que Deus começa a abrir o caminho. Ele começa a tirar a sujeira, ele começa a tirar os entulhos, e onde só tinha areia, quando Deus começa a limpar, você começa a ver um caminho. Onde você não conseguia enxergar nada, só via a areia do deserto, começa a surgir um caminho que você tem que trilhar. E aquilo dali é Deus te mostrando, é para lá. É para lá que você tem que ir. A pergunta de Deus em Isaías é: acaso não percebeis? O novo já começou, e mesmo que os nossos olhos naturais só vejam problemas, a gente se apega muito a isso. Às vezes, o novo a gente já está vivendo, só que a gente está apegado ao medo, a gente está apegado ao luto, a gente está apegado a um desemprego, a um problema familiar, e a gente fica cego nesse apego que a gente está vivendo e não consegue enxergar que a gente já está vivendo um novo. Às vezes, você está vivendo um momento assim: Deus, estou desempregado, o que eu vou fazer? E só foca nisso. Estou desempregada, não tenho para onde ir, não tenho o que fazer, eu preciso pagar minhas contas. Mas aí, se você começar a ver de outra forma, você consegue enxergar um novo. Às vezes Deus está te mostrando algo tão grande para você fazer, tão maior do que você está empregado ou não, que você não consegue enxergar, porque você está preso aos seus problemas. E aí, essa frase de Isaías: acaso não percebeis? Exatamente a atenção em João 20. Um exemplo que eu vou dar é de Maria Madalena. Maria Madalena, quando ela vai de encontro ao sepulcro, ela vê Jesus, mas ela não percebe. Ela o confunde com um jardineiro. Ela estava olhando para o novo, mas só que os seus olhos eles estavam focados na perda, na dor, no luto, no passado que ela estava vivendo. Tomé, ele precisou ser tocar no novo, para ele acreditar que o deserto da morte tinha sido vencido. Então, tem exemplos bíblicos, isso não é de agora. Às vezes eu não consigo perceber que eu estou vivendo novo. Lá atrás, os que caminharam com Jesus também não perceberam novo.
Eles estavam diante do novo, mas só estavam presos ao passado. Maria Madalena presa ao luto, Tomé preso ao deserto da morte, porque depois que Jesus morreu, eles ficaram com medo porque não sabiam o que ia acontecer com eles. Então, na cabeça deles, eu acredito que eles pensavam, se Jesus morreu, agora é esperar a gente, cada um aqui vai morrer. E conectando os dois textos em João e Isaías, a gente entende que a ressurreição é o cumprimento máximo da promessa de Isaías. Deus não apenas tirou o povo da Babilônia, ele tirou a humanidade de uma condição que é a morte. Deus lá em Isaías prometeu tirar o povo da Babilônia, mas isso foi lá no comecinho. As histórias foram passando até chegar em Jesus, na morte dele, que era o momento final, a condição final, que era nos libertar da morte, através do seu amor. Ele tirou a humanidade de uma condição que ninguém esperava, não era para a gente estar aqui. Ele simplesmente cumpriu aquilo que ele prometeu lá em Isaías. Mas só que lá a gente entendia que era só a libertação da Babilônia. Só que não, ele estava nos libertando de algo muito maior, que é a morte. Em João 20, a coisa nova não é apenas uma mudança de circunstância, mas uma mudança de natureza. O homem agora pode ter o sopro de Deus novamente. Em Isaías, Deus promete rios ermos, no versículo 19. E no contexto bíblico, água no deserto, ele é símbolo de vida. Então, lá em Isaías, Deus promete água no deserto. Deus está prometendo vida no deserto. Então, se você está vivendo no deserto e acha que acabou, é o fim, não. Deus está te prometendo água nesse deserto. O sopro do Espírito Santo em João 20, 22, ele remete diretamente à Gênese. Lá no começo, Deus, soprou no barro e do barro nasceu o homem. E ali começou a se fazer a humanidade. E em João 20, Jesus ele dá um novo sopro, mas esse sopro é realizando a nova criação. Tudo ficou para trás. E agora tudo iria recomeçar a partir dali. Ele deu o sopro do recomeço. O sopro de Jesus, ele é o combustível do recomeço. Na hora que Jesus morre, ressuscita, acabou. É um novo sopro. É uma nova vida para a humanidade. Recomeçar sem o Espírito é exaustivo, mas recomeçar com sopro é ser levado pelo vento de Deus. Às vezes, a gente tenta recomeçar do nosso jeito. A gente está no deserto e não consegue achar saída e quer recomeçar, sair daquele deserto da nossa forma, de maneira assim metafórica, dizendo, começa a cavar um buraco ou correr para um lado que você acha que vai achar um caminho, e não é assim. Dessa forma é exaustiva, você vai cansar. Às vezes você está se encontrando no deserto, não vê caminho e está tentando achar uma solução para um problema seu. Isso está te deixando exausto, porque recomeçar sozinho é exaustivo. Mas quando você deixa o seu recomeço vir através do Espírito de Deus, você é guiado pelo vento do Espírito e tudo se torna mais leve, mais suave. Porque o jugo de Deus, ele é suave, ele é leve. O caminho no deserto de Isaías e a paz de João 20, eles se encontram. O motivo pode ser que Deus está dando permissão de soltar o que ficou para trás. O caminho do deserto lá em Isaías é como
se você estivesse vivendo hoje um momento ruim, uma fase que não tá bacana. Mas só que em João, Deus está te dando permissão. Solta esse deserto. Sai desse passado. Sai desse pensamento que te deixa triste, dessa depressão, dessa angústia, dessa ansiedade. Solta isso. Deixa para trás. Vamos recomeçar. Eu e você. Os discípulos, eles estavam com as portas trancadas quando Jesus apareceu, por medo. E Jesus entra e diz: a paz seja convosco. Eles estavam vivendo um período de medo, presos ao medo de serem perseguidos, de serem mortos, como foi Jesus. Então eles se fecharam. Eles se trancaram e ficaram vivendo entre eles ali. E não sabiam o que fazer. Eles estavam literalmente no deserto. O que a gente faz agora? Não tem caminho. O caminho se foi na cabeça deles. Jesus se foi, o caminho se foi. Então o que a gente vai fazer? E aí, quando Jesus entra e vai de encontro com ele, Deus dá graça para eles. A paz seja convosco. Em João 20, Maria Madalena, ela chorava na porta do túmulo. E os outros não entendiam o motivo. Mas ela chorava na porta do túmulo sozinha, porque o tratamento dela, o recomeço dela, foi no particular, entre ela e Deus. Então a gente, às vezes, quando está em tratamento com Deus, a gente não tem que se sentir culpado. Às vezes o tratamento é entre você e Deus. Ninguém mais sabe. Às vezes você está passando por uma situação que só você e Deus sabe. Você chora e ninguém entende. Você às vezes quer ficar sozinho e ninguém entende. Mas é porque você está como Maria Madalena, sendo tratada no particular, entre você e Deus. E você não tem que se sentir culpado por isso. Às vezes o nosso tratamento é em particular. E tá tudo bem. Não é para ser um fardo, não é para ser um peso. Não é para você comparar com ninguém. É você e Deus ali naquele momento. E esse tempo de tratamento é onde Deus está derramando sobre você o bálsamo. E esse bálsamo, ele precisa de tempo para ser absorvido. O bálsamo, quando ele é derramado na gente, ele precisa de um tempo. E às vezes é esse tempo, esse tratamento que você está tendo com Deus hoje. O bálsamo, ele significa o cuidado de Deus que precede a vitória. Então, quando você está em tratamento com Deus, falta só um pouco. É só você esperar só mais um pouquinho, que a vitória está logo ali. Você só está tendo que absorver o bálsamo, que ele leva um pouco de tempo. Às vezes você está passando por uma situação que é ruim, que você não consegue ter controle. Que seja uma semana, um mês, um ano. Às vezes você está passando por esse problema tem 10 anos e você não está entendendo por quê. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Mas é porque você está absorvendo o bálsamo. A espera no Senhor não é um tempo perdido. É um tempo de preparação para a promessa. Enquanto você está absorvendo esse bálsamo, Deus está te tratando. E esse tratamento, às vezes, Deus está te fortalecendo, te dando sabedoria, te livrando, te libertando, para quando Ele te entregar a vitória, te entregar a promessa, você está preparado e maduro o suficiente, porque o que Ele vai te entregar é tão grande que às vezes você precisa ser tratado para isso. Então, não se sinta culpado, não tente passar na frente e questionar Deus. Deus, eu preciso para ontem, para agora. Espera no tempo do Senhor, porque Ele está te amadurecendo para receber a sua promessa, a sua vitória, que está logo chegando. Se você está nesse momento de espera, não se sinta culpado.
O caminho no deserto de Isaías termina no cenáculo, lá em João. Lembra sempre disso. O deserto, ele termina na morte de Cristo. Então, o deserto ele já foi vencido. O que você está passando agora é um momento de tratamento com Deus. Por isso que você está se sentindo às vezes sozinho, no silêncio. Mas isso é Deus tratando você. Deus trabalha no silêncio dele, não cabe a nós questionar. Ele sabe o que é melhor para a gente, ele sabe o que a gente precisa verdadeiramente. Então cabe a gente o quê? Esperar o tempo de Deus e a hora certa para a promessa da gente ser entregue. O deserto, quando chegar o momento certo, ele vai florescer. A porta que estava trancada, ela vai começar a se abrir. Não pela pressão das pessoas que te cobram, mas pelo poder daquele que te chamou para recomeçar. Eu vontade de chorar. Quando Jesus vai de encontro com os discípulos e eles estão lá trancados, eles não sabem para onde ir e as pessoas às vezes pressionando uma posição deles. Vocês têm que sair, porque e agora? Vocês que acompanhavam ele. Mas quando Deus entrou e viu aquela porta trancada, Deus apareceu para eles e falou: a paz seja convosco. A porta que se encontrava trancada, ela se abriu. Porque Deus entregou a graça para eles. É como se Deus tivesse falado: está consumado. O deserto acabou. O que eu vim fazer se cumpriu. E agora vocês só preguem o id. Até que chegue o final de vocês, até que eu encontrem com você novamente. E eu acredito que esse encontro de Deus, de Jesus com os discípulos, foi muito marcante, porque todo o medo que eles sentiam, todo o fardo de culpa que eles sentiam naquele momento, foi quebrado. E Deus entregou a graça para ele, e as portas se abriram e tudo começou a florescer. E a palavra do Senhor começou a ser pregada através deles. Os discípulos se espalharam e foram pregar o id de Deus. A porta se abriu, o deserto deles passaram. Então, o que eu tenho para falar hoje para você é: solta o retrovisor e receba um sopro novo. Às vezes você está preso ao seu passado, olhando no retrovisor tudo aquilo que você já viveu. Minha vida foi sofrida, minha vida foi doída, eu vivi isso, eu passei por isso, eu fiz coisas ruins. Solta esse retrovisor. Esquece. Deus hoje está indo de encontro e abrindo a porta que estava trancada e te dando o sopro do novo. Deus está te dando um novo recomeço. Que essa palavra ela vá de encontro ao seu coração e que o Espírito Santo ele se revele através dessa mensagem para você, de alguma forma. Eu não sei quem está precisando de ouvir, eu precisei ouvir essa palavra para eu soltar o meu retrovisor, para eu parar de me culpar, para eu parar de viver meu passado. E eu estou vivendo somente o agora. O meu futuro eu entreguei nas mãos de Deus, porque eu ainda estou vivendo o tratamento, eu ainda estou no deserto. Eu acredito que Deus ainda está limpando os entulhos e tem caminhos se abrindo. Isso vocês podem ter certeza. Eu tenho orado muito e tem aparecido caminhos no meio do deserto. E é onde que eu estou seguindo. Porque eu não quero fazer nada por minha vontade. Porque eu já fiz e eu sei que deu errado. Então, eu soltei o retrovisor e eu estou vivendo um recomeço. Eu estou vivendo um sopro novo. O sopro que Jesus deu novamente quando ele morreu por mim e ressuscitou. E ele apareceu, assim como ele apareceu para os discípulos e abriu a porta.
Assim aconteceu na minha vida também. As portas estão se abrindo e coisas estão acontecendo sem eu esperar, sem eu pedir, sem eu planejar. Mas isso eu sei que é Deus, porque eu entreguei a minha vida literalmente a Deus. E eu espero que é isso que você faça. Deixe Deus guiar a sua vida. Deixe Deus soprar o seu caminho e que o seu recomeço seja a partir de Deus. Eu agradeço muito quem me ouviu até aqui e que essa palavra vá de encontro ao seu coração e que a paz do Espírito Santo, o amor de Deus, invada você e aonde você for, você transmita essa paz. E toda angústia, toda tristeza, toda depressão saia. Simplesmente deixa fluir, porque Deus ele sabe o seu dia de amanhã pertence somente a ele. Amém.